Adivinha quem vem para o jantar? Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Entre os dias 21/5 e 10/10 de 2021, os leitores do Fantasma foram apresentados à tira dominical intitulada The Visitor, O Visitante. É uma história com o roteiro do Tony DePaul e arte de Jeff Weigel. Se você acompanha o blog Fantasma Brasil diariamente, sabe que durante esse período nós também publicamos a nossa própria tradução dessa aventura. Mas se você não acompanhou, não tem problema não. Nós já publicamos lá no blog gratuitamente essa aventura muito bacana num compilado no formato CBR. É só você ir lá e baixar de graça para poder ler. Como de praxe, a gente vai dar aqui alguns motivos para você ler essa história e eu prometo a vocês que eu não vou dar muitos spoilers. Então vamos lá para 5 motivos para ler O Visitante. Em várias histórias clássicas do fantasma, a gente pôde observar os trajes dos ancestrais do espírito que anda. E é um negócio muito bacana porque nesses momentos em que os trajes dos ancestrais são mostrados, a gente pode ver tanto a questão do cuidado do fantasma com o seu legado, a gente pode ver como esses fantasmas tiveram vidas realmente violentas, pois vários desses trajes que estão preservados têm buracos de bala, têm marcas de sangue. Foi graças a esses trajes que nós vimos pela primeira vez Diana Palmer usando a roupa que foi de Julie Walker. O caso é que esses trajes sempre foram mostrados como ficando dentro de um armário, pendurados em cabides. E nessa história, o Tony DePaul e o Jeff Weigel ampliaram o legado do fantasma, ampliaram o cânone do fantasma com o projeto pessoal do 21º Fantasma, que é a criação de um verdadeiro museu em honra aos fantasmas anteriores, o que ele chama de o Salão dos Trajes. Então a gente tem assim, a gente consegue ver que são manequins com os trajes dos fantasmas anteriores, além de algumas bancadas envidraçadas com as armas deles, com objetos pessoais. Isso é muito bacana porque a gente vê que, como o fantasma tem toda essa coisa do legado, essa questão do respeito aos ancestrais, o 21º diz que já era a hora de eles terem um espaço à altura da bravura deles, e ele mesmo os chama de heróis. É muito bacana essa relação do 21º Fantasma com os seus ancestrais. O Salão dos Trajes acaba sendo parte desse processo de preservação da memória e do legado dos fantasmas. É realmente um espaço muito legal. Esse Salão dos Trajes acabou mostrando pra gente uma coisa nova, uma novidade em relação ao cânone do fantasma. Se você é um leitor costumeiro do fantasma, você deve lembrar que em todas as histórias clássicas nós vemos cada um dos fantasmas anteriores utilizando sempre o mesmo traje. E isso acarreta um problema cronológico, afinal de contas, é um tanto quanto difícil imaginar que um fantasma de 300, 400 e quase 500 anos atrás já vai estar usando um traje colante como os do 21º. Foi assim que o ilustrador Jeff Weigel introduziu nessa história variações no traje de cada fantasma anterior para adequar esse traje à vestimenta das suas respectivas épocas. Isso causou um pouco de polêmica, porque alguns dos fãs mais conservadores disseram que estava desrespeitando o legado de Cy Berry e de Lee Falk, sabe, essas coisas que alguns leitores têm de querer que o seu personagem fique preso ao passado.
É assim que nós vamos ver alguns fantasmas, por exemplo, que são mostrados nessa história, com roupas que têm a mesma linguagem, né, a mesma identidade visual do fantasma, a ideia da máscara, a ideia do capuz cobrindo o rosto, mas com a devida adequação à sua época, o que dá às histórias do fantasma uma conotação bem legal, na minha opinião, porque afinal de contas nós vemos ele tendo já um pé mais ainda na realidade. Até foi bacana porque quando a história já estava terminando de ser publicada nas tiras lá nos Estados Unidos, o Jeff Weigel publicou, né, divulgou um pôster que ele fez com todos os fantasmas, desde o primeiro até o 21º e mais. Ele ainda acrescentou Julie Walker nesse pôster. E aí a gente pode ver, né, cada um dos fantasmas ali com o traje que tem a mesma identidade visual, mas com algumas nuances e que fazem a gente até pensar, nossa, como eu queria ver uma história com um fantasma nesse uniforme. É realmente um trabalho muito bacana, a gente está mostrando aí as imagens desse pôster. Essa história também tem uma coisa muito bacana que mostra a grande relevância dos Bandar nas histórias do fantasma. É um trabalho muito bacana do roteirista, né, que colocou os Bandar como sendo mais do que apenas um bando de nativos que conhece o segredo do fantasma. A história já começa com Babudan caçando, né, e tendo o vislumbre do que é o visitante. E a gente daqui a pouco fala o que é o visitante. E em todas as histórias que são contadas dentro dessa história, nós vamos ver o papel dos Bandar como guardiães do segredo do fantasma. E é até bacana que tem um momento que o próprio Babudan fala, às vezes a gente esquece que o nosso amigo é apenas um homem, a gente mesmo começa a acreditar na sua lenda. E o papel dos Bandar aí é muito bacana, porque no momento em que o fantasma chama os mais jovens dos Bandar para dentro da caverna, para o Salão dos Trajes, onde ele vai contar a história do que se sabe a respeito do misterioso visitante, esse momento a gente vê o grande respeito que existe do fantasma para com a família Bandar, como ele chama. A própria Diana também chama de a família Bandar. É uma coisa assim muito bacana. A gente vê os Bandar como sendo realmente uma tribo astuta, inteligente, os jovens estão ali, estão pensando, é realmente uma coisa muito bacana esse respeito que tem pelos Bandar e mostrando que eles não são apenas aqueles nativos que ficam ali quietos, sabe, submissos ao fantasma. Muito bacana mesmo. Tá bom, eu sei, vai parecer que eu tô me repetindo, mas mais uma vez a gente tem que bater palmas para a arte do Jeff Weigel nessa tira. O jogo de luz e sombra que ele faz nessa história é realmente uma coisa bacana demais, porque vocês vão ver quando estiverem lendo a história que esse jogo, né, esse conflito entre luz e sombra é importantíssimo para o desenvolvimento dessa história. E o Jeff Weigel mais uma vez mostra que ele realmente é um mestre nisso. A maneira como ele representa cada um dos fantasmas anteriores, com essas mudanças que ele faz no uniforme, e ao mesmo tempo você conseguir identificar o mesmo personagem ali ao longo dos séculos, é um trabalho realmente de alguém que foi fazer uma pesquisa bacana sobre indumentárias em cada período temporal. Realmente uma história fascinante. Em muitas histórias clássicas do fantasma, a presença do sobrenatural sempre foi uma coisa um tanto quanto ambígua. Era muito comum, tanto nas histórias das tiras quanto nas histórias do Tim Fantôme, que você tivesse a insinuação do sobrenatural nessas histórias,
Mas depois, ao final da história, a gente descobria que não havia nada de sobrenatural naquilo que estava acontecendo. Embora algumas outras histórias deixem a coisa meio no ar, você fica na dúvida. São histórias que realmente a gente poderia classificar como histórias fantásticas, porque mantém a dúvida a respeito daquilo que aconteceu, se foi sobrenatural ou não. E aí você tem histórias realmente ambíguas. Nessa história, o visitante não há a menor dúvida de que se está diante de algo sobrenatural. E para a gente poder entender esse lance do sobrenatural nessa história, vou voltar para o início dela. Logo no início da história, a gente tem o Babudan caçando e ele de repente encontra o fantasma no meio do caminho. Ele saúda o fantasma que passa por ele como se não o tivesse visto. Babudan volta então preocupado para conversar com Guran e fala: a gente esquece, alguma coisa está incomodando o nosso amigo. É quando Guran diz: olha, isso não é possível porque o fantasma não está na Floresta Negra. E é aí que nós somos introduzidos a um fato inusitado. Tem uma assombração na Floresta Negra. E então, quando o 21º fantasma fica sabendo disso, ele chama os Bandar para conhecer o tal Salão dos Trajes e começa a contar a história dos encontros que seus ancestrais tiveram com aquele que fica conhecido como o Visitante. O Visitante, no caso, é uma entidade que se parece exatamente com o fantasma. Ele anda como fantasma, ele parece com o fantasma, ele se comporta como fantasma, mas ele tem aquele ar meio vazio. As aparições do visitante que o 21º fantasma vai contar para os seus amigos Bandar a partir do que tem nas crônicas se deram nos períodos do 3º, 6º, 12º e 16º fantasmas. E as histórias são sempre muito parecidas. O fantasma está fora e algum dos Bandar acaba vendo. Ou então, como aconteceu com o 12º, o 12º efetivamente viu o seu sósia, né? Viu o visitante e viu que ele desapareceu diante dele. Da mesma maneira, o 16º, que chegou a falar com o visitante. E nessa contação de história que o 21º vai fazendo para os Bandar, existe a questão de não se sabe exatamente o que é o visitante. O visitante talvez não fosse um só, talvez fossem vários, mas os próprios Bandar, para quem o 21º fantasma conta a história, concluem que é o mesmo visitante, porque tem um momento muito legal nessa história, quando o 16º conversa com a entidade simplesmente começa a falar, contando a história do surgimento do fantasma. E aí você tem a ideia de que essa entidade, esse visitante, talvez seja um espírito elemental, né? Um espírito elementar que assume a forma do fantasma de tempos em tempos e se deixa ver. Uma das moças dos Bandar surge com a seguinte teoria, de que talvez o visitante tenha aparecido em todos os períodos de cada um dos fantasmas e que talvez de uma certa forma ele tenha inclusive colaborado para a criação das lendas em torno do fantasma. É assim que é dito que o visitante talvez tenha estado ali desde o início, desde o período do primeiro fantasma, auxiliando essa família, auxiliando os Walker a manter o seu legado, a manter a justiça, a manter a sua lenda. Não é a primeira vez que Tony DePaul introduz o elemento místico e sobrenatural nas histórias do fantasma desde que assumiu. A gente tem, por exemplo, histórias com um personagem chamado Deus Gafanhoto, nas quais o sobrenatural está ali, dado de cara, sem nenhum subterfúgio. Até mesmo quando o fantasma se refere a Mandrake, ele se refere a Mandrake como sendo um mago, como sendo alguém que tem poderes. Lembrando que no início das histórias do Mandrake, lá em 34, ele não era um ilusionista, ele era um mago. E isso foi mudado depois pelo Lee Falk porque houve uma certa pressão de grupos religiosos nos Estados Unidos. Se nenhum desses 5 motivos te deu a menor curiosidade de ler essa história, eu vou te dar um pequeno spoiler. O
21º fantasma também fala com o visitante. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canalzinho a continuar com o seu trabalho, não esquece, quando fizer suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que estão aqui na descrição do vídeo. Não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?